capítulo 5. Mateus capítulo 5, do verso 1 ao verso 12. Vamos fazer aqui uma leitura responsiva, amém? Eu leio o primeiro versículo, os irmãos leem o segundo, e nós vamos até o verso número 12. Diz assim: vendo Jesus a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo: é o 3, pode ler. 1, 2, 3 lá. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão dos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Soberano Deus, nós louvamos o teu nome e somos agradecidos pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui na tua presença para aprender em ti, Jesus, e da tua palavra. Que o teu Espírito Santo continue falando conosco, Jesus, pois nós viemos aqui com o objetivo, é te adorar, é te exaltar, é reconhecer a tua grandeza e o teu nome acima de tudo e de todos. Continua conosco e mais uma vez te pedimos, abre-nos, ó Deus, a porta da palavra, e que o teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações, é que nós te pedimos e a ti somos agradecidos em nome de Jesus, amém e amém. Bom, vamos lá, deixa eu fazer uma comunicação. Na sua presença, está aqui a nossa irmã Lucimara e a sua filha Yasmin, que são evangélicos, mas porém para estar aqui estão sem ministério. Como é que ele vai receber-vos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Só está sem ministério se quiser, porque as portas estão abertas, tá bem? Que os irmãos estejam congregando. Não é bom a gente ficar muito tempo fora do corpo da igreja, né? Que é isso. Mas vamos lá, irmão, só uma recapitulação rápida aqui. Nós estamos aprendendo sobre a ação do Espírito Santo no Novo Testamento. Nós falamos a respeito da vida de Jesus. Jesus, ele foi um exemplo de um homem cheio do Espírito Santo, e não é por ele ser filho de Deus que ele estava isento de algumas situações de perseguição, de dificuldade de luta. Pelo contrário, tudo que ele sofreu literalmente como um homem. E ele precisou sim ser cheio do Espírito Santo para que aquilo que vinha sobre ele tivesse força para suportar. E a própria Bíblia relata, em Mateus capítulo 4, que como Jesus, após jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome, e ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então a gente vê que o inimigo ele não brinca em serviço. E depois que ele sai, ele passa a tentação, ele vence, ele agora começa a trazer um novo conceito de vida para a sociedade de Israel. Ou seja, então entramos agora no capítulo de número 5, quando Jesus, ele, depois de passar por todo aquele processo que nós já comentamos ele brevemente aqui nas últimas terças-feiras, ele cheio do Espírito Santo, ele vence a luta, ele vence Satanás no deserto. Agora, quando ele volta para Cafarnaum, ele começa a pregar a palavra, ele começa a trazer um novo conceito de vida. Por que um novo conceito de vida? Ele começa o seu ministério mostrando um conceito de uma nova doutrina que era completamente
completamente diferente daquilo que os judeus, ou que a humanidade daquela época, principalmente os romanos e os gregos, eles pensavam que tinham, ou que eles viviam. Então, quando Jesus ele começa a ministrar a palavra, é um marco, ele começa agora a fincar uma bandeira que vai completamente contra todo tipo de filosofia que já estava estabelecida. Nós conhecemos esse sermão na Bíblia como o Sermão do Monte. Outras Bíblias falam sobre o sermão das beatitudes ou das bem-aventuranças. Dentro desse conceito filosófico, vamos dizer assim, eu preciso trazer essa parte da filosofia para que nós possamos entender o real conceito de felicidade, porque as beatitudes são conceitos que plantam no coração do homem um sentimento de uma verdadeira felicidade. E na verdade, o que Jesus está fazendo, quando ele está trazendo essa nova doutrina, ele está respondendo algumas perguntas que eram feitas pelos filósofos que viveram por volta do ano 384 ao ano 322 a.C. O mais conhecido deles e o mais estudado é Aristóteles, depois tem Freud e outros filósofos dessa época. E esses homens, eles viviam em busca dessa beatitude, dessa felicidade, desse conceito de uma verdadeira felicidade. Então, o que é as beatitudes, ou o que é a verdadeira felicidade à luz da filosofia? Segundo a filosofia, segundo Aristóteles, é um estado permanente de perfeita satisfação e plenitude. Mas no conceito dele, só quem consegue alcançar essa felicidade plena são os sábios. Dentro do conceito filosófico de Aristóteles, só o sábio ele consegue alcançar esse padrão de felicidade pleno. Ou seja, eles confiavam na sua autossuficiência e naquilo que eles poderiam trazer para a sua vida, que não trouxesse dor, não trouxesse sofrimento. Então, para eles, a felicidade é uma vida plena e livre de qualquer tipo de sofrimento. Então, felicidade é isso. Se você perguntar para qualquer pessoa lá fora, ele vai dizer que a verdadeira felicidade é eu ter 1 milhão, 2 milhões no banco para eu gastar com o que eu quiser, viajar, curtir a minha vida doidado. Então, para alguns, o conceito de felicidade, ou para muitos de nós, vamos dizer assim, esse conceito de felicidade está atrelado àquilo que nós possuímos, ou aquilo que nós desejamos possuir para que, de fato, nós sejamos felizes. Então, Aristóteles, no seu conceito, ele diz que somente esse conceito de felicidade somente pode ser alcançado por quem é sábio. A felicidade ou a beatificação foi buscada e refletida por uma longa tradição filosófica que remonta a Aristóteles, agora foi todo mundo aqui, que terminou por condicionar o significado religioso da palavra. Então, ou seja, os filósofos passaram a vida deles perguntando ou se questionando o que é felicidade, como que o homem pode dizer que ele é plenamente feliz, que ele vive aquela vida isenta de qualquer tipo de sofrimento. Os filósofos, é claro, eles morreram e não conseguiram achar essa plena felicidade dentro de uma realidade. Porque uma coisa é você acreditar num conceito, e outra coisa é você viver esse conceito. Será que seria possível, ou é possível, o homem ser feliz, ele tendo todos os seus sonhos realizados, ele tendo todos os seus desejos plenos, cumprido na sua risca? E aí, se nós formos imaginar que a felicidade ela está vinculada ao dinheiro, nós já vamos perceber que não é, porque há muitas pessoas que elas são ricas, elas têm posses, mas ela daria talvez toda a riqueza que ela possui para se libertar de algum tipo de doença, para se libertar de algum tipo de enfermidade ou de algum tipo de problema que caiu na sua vida.
que bagunçou sua casa, bagunçou sua família, coisas que o dinheiro não resolve. Aí entra dentro desse conceito de felicidade a teologia ou a religião propriamente dita. Então veja, eu estou falando aqui de um conceito que vem sendo trabalhado do ano 300 ao ano 322 por Aristóteles e Freud, e esses homens não conseguiram achar uma resposta. Aí entra a teologia e entra também a religião, e a religião, junto com a teologia, ela vai definir a felicidade da seguinte forma: que felicidade é a felicidade profunda de quem desfruta a presença de Deus, que só poderá ser atingida em sua plenitude na vida eterna. Ou seja, a teologia e a religião definem uma plena felicidade só quando o homem ele desfruta da presença de Deus. Então, o texto que nós vemos aqui de Mateus, capítulo de número 5, ele trabalha exatamente esse conceito. Então, o que Jesus está fazendo no início do seu ministério, quando ele passa por todas as provações e privações? Ele agora reúne os seus discípulos, uma grande multidão que estava ouvindo, e agora ele está aplicando o verdadeiro sentido de uma felicidade plena. E aí ele começa. O interessante é que cada bem-aventurança que Jesus fala aqui, cada motivo de felicidade plena, ela vem acompanhada de uma promessa. Os irmãos perceberam isso na leitura? Porque ele diz assim, verso número 2, verso número 3: bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Ou seja, há uma promessa. Em todos os 9 conceitos aqui de felicidade registrados no capítulo 5 de Mateus, todos eles vêm recheados de uma promessa. E aí o verso de número 4 a mesma coisa: bem-aventurados que choram, porque eles serão promessa. Se está chorando, vem um consolo. Aí vem: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Ou seja, aquele que é feliz, ele não é feliz na plenitude pelos bens materiais que ele possui. Ele é feliz quando ele consegue entender que a felicidade dele depende da confiança que ele tem no Deus que ele serve. Não é o meu status quo, ou a minha posição na sociedade, ou a minha condição financeira que me torna mais feliz ou menos feliz, mas sim o quanto eu confio em Deus. Porque se Jesus está dizendo assim, bem-aventurados os pobres de espírito, aqui eu vou conceituar pelo menos 3, vou trabalhar de 3 em 3 aqui em cada ponto, esses conceitos. Então, a melhor definição que nós podemos ter do verdadeiro conceito de uma felicidade plena, nós temos que ficar com esse conceito teológico e religioso. E o conceito teológico e religioso é: o homem só tem a plena felicidade quando ele de fato tem um encontro com Deus, ou quando a sua vida está literalmente ligada à vontade de Deus. E aí sim nós entramos dentro desse caminho da felicidade. E o resultado dessa felicidade, para ter o resultado dessa felicidade, não significa que nós seremos, não passaremos por privações, não passaremos por dificuldades, não passaremos por problemas. Mas se a nossa confiança está no Deus que nós servimos, fica fácil passar. Aleluia. E aí a gente consegue dar boas gargalhadas na luta, na dificuldade, no problema, nas ansiedades. Por mais que alguém fala, não tem jeito, a minha fé, a nossa fé no Deus que nós servimos, nos faz acreditar, além daquilo que os nossos olhos podem contemplar, além daquilo que os nossos olhos podem ver. Porque quem anda confiando numa felicidade plena que só se encontra em Jesus, ele não está preso às circunstâncias, ele não está preso às situações, mas ele acredita que, independente daquilo que ele está passando, Deus está no controle da situação, Ele está no comando e Ele vai fazer conforme a vontade dele. E mesmo na luta, mesmo na dificuldade, mesmo nos problemas, Jesus vai ser o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então é possível sim dar boas gargalhadas na luta, embora pareça difícil, porque às vezes nós sentamos e ficamos olhando o problema e não conseguimos achar uma solução. Mas aquele que confia em Deus, ele é feliz, porque ele vai passar por todas as situações difíceis, mas ele vai passar glorificando a Deus, e cada perseguição, cada luta que passamos, nós temos uma promessa de vitória
vitória, que essa promessa é dada pelo próprio Deus. Aí entramos aqui no primeiro conceito, né? Então, bem-aventurado e feliz são aqueles que têm uma supremacia de alegria no seu coração, e isso não depende da circunstância que ele vive, porque ele vive literalmente pela fé. Então, a nova visão de mundo que Jesus estava pregando era, na verdade, uma resposta aos filósofos. É claro, Freud e Aristóteles não conversaram com Jesus face a face, mas Jesus ele tinha o conhecimento, e a sociedade que Jesus foi apresentado, ou que ele se apresentou para aquela sociedade, eles viviam procurando esse conceito de felicidade, para que o ápice da felicidade fosse algo real na vida deles. Então, com certeza, eles pesquisavam os filósofos antigamente, os filósofos mais antigos, para tentar viver aquele padrão de felicidade. Aí Jesus aparece com esse novo conceito. Então, fazendo um contraponto, a filosofia diz: para ser feliz eu preciso ter de tudo. Para ser feliz eu preciso ter o conhecimento de tudo. Para ser feliz eu preciso ter riqueza, eu preciso ter glória, eu preciso ter nome bonito, eu preciso ter conceito na sociedade. Para ser feliz eu preciso ganhar dinheiro. Para ser feliz eu tenho que estudar, eu tenho que pesquisar, eu tenho que também praticar as boas ações para ser feliz, porque dentro da prática da felicidade tem a prática, no conceito filosófico, tem a prática das ações. E a minha ação com relação ao meu próximo, eu ajudando o meu próximo, eu também consigo ser feliz. Ora, tem uma verdade aí, porque o cristão ele não vive por si próprio. O texto que foi lido aqui, a carta aos Efésios, Paulo falou aqui, através da palavra do Senhor Jesus nessa noite, que nós somos membros do corpo de Cristo, e nós temos um propósito. E o propósito é o quê? É a edificação desse corpo. Então nós não vivemos aqui de maneira individualista, nós vivemos de maneira coletiva, pensando no outro, pensando e orando pelo outro, acreditando e fortalecendo o outro. E aí, um fortalecendo o outro, o que tem que acontecer? A coisa flui, o milagre acontece. Aleluia. Então, se tem alguém que está desanimado, aquele que gosta de conversar com as pessoas e ver, o irmão está desanimado, não, irmão. Pode contar comigo que eu vou orar por você e Deus vai te dar vitória. Aí compra aquela briga, vai para o joelho, vai para a oração, vai para a consagração, vai para o jejum. Aí daqui a pouco Deus responde a oração. Aí tanto aquele que ora é abençoado, como aquele que necessitava do milagre também é abençoado. Porque houve aí uma unidade. Então o nosso maior propósito aqui, irmãos, é procurar a felicidade um do outro. Não é a derrota um do outro. No conceito filosófico, a gente vai perceber isso aqui também, que muitas das vezes, alcançar a felicidade estava em alimentar muitas das vezes o nosso próprio ego, a nossa própria vontade, e o outro se der, eu resolvo, o outro se der, eu socorro. Mas por enquanto eu não chegar no patamar que eu quero, que eu preciso, que eu desejo para ser feliz, eu deixo muita gente para trás que não estou nem aí. Esse conceito, agora, diante de Cristo, ele está sendo quebrado, e Jesus está apontando para uma sociedade que buscava a sua felicidade nas coisas efêmeras, nas coisas passageiras, e agora Jesus estava apontando qual era o verdadeiro caminho da felicidade, o como se alcançar uma felicidade plena. E aí nós vamos discorrer ponto a ponto aqui. Então Jesus está quebrando esse novo conceito. E esse novo conceito que Jesus está colocando, Jesus está quebrando um conceito antigo, ele está estabelecendo agora um novo conceito, e esse novo conceito que Jesus está colocando vai contra toda aquela máxima filosófica que já existia. Então Jesus está quebrando agora um paradigma. Eu vou começar a ensinar vocês aqui, e as pessoas que querem ser cheias do Espírito Santo, eles têm que andar observando exatamente isso que eu vou ensinar para vocês aqui. Então esquece o que Aristóteles falou, esquece o que Freud ensinou, esquece o que Platão ensinou, esquece tudo isso, porque agora veio aquele que é mais sábio do que Daniel, veio aquele que ele tem sabedoria acima de tudo e de todos, cujo o céu é o seu trono e a terra é o estrado dos seus pés. Quem é esse? É Jesus Cristo Nazareno, o Filho de Deus. E quando Jesus ele reúne aquela multidão, ele sobe ao monte e ele assim se começa a ensinar aquela multidão, e ele está dizendo tanto para os seus discípulos quanto para
aplicar em vocês agora um novo conceito ou um novo caminho para se alcançar a verdadeira felicidade ou a felicidade plena. E isso vem na contramão da filosofia, porque essa felicidade plena, ela não vem desprovida de sofrimento, ela não vem desprovida de angústia, ela não vem desprovida de dificuldade. Não, essa felicidade plena, ela primeiro tem que acontecer dentro da nossa alma, e ela vai mexer no nosso âmago, ela vai mexer na nossa estrutura para despertar dentro de nós uma palavra muito pequena, mas por causa dela muita gente deixa de receber a bênção, porque nós não conseguimos exercitá-la de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina, que é a fé. Aleluia. A fé. A fé nos discípulos é despertada exatamente por isso aqui. E Jesus ele vai explicar aqui. Então, a pessoa bem-aventurada é aquele que de fato ela entrega a sua vida nas mãos do Senhor. Então, vamos entrar aqui já no primeiro conceito aqui, na primeira fala de Jesus, quando ele diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito. Irmãos, esse conceito de pobreza, quando os judeus, principalmente os judeus, quando eles ouviram esse conceito de pobreza de Jesus, essa palavra pobreza, ou bem-aventurados os pobres, vamos deixar o Espírito de lado, mas a gente conceitua isso aqui também. Existia dentro da filosofia judaica de que um pobre ele não tinha Deus. Então, como é que se media ou que se media o relacionamento de uma pessoa com Deus? É pela posse que ele tinha, pelo dinheiro que ele possuía. Porque segundo uma tradição judaica, o pobre ele era pobre porque Deus não era com ele, então ele era considerado uma pessoa amaldiçoada por Deus, porque era pobre. O rico não. O rico era considerado uma pessoa que tinha Deus. Tinha Deus, então ele era rico, então Deus abençoava. Por que o pobre não era abençoado? Porque alguma coisa ele fez de mal para Deus, e Deus o castigou com a pobreza. E essa palavra pobre que Jesus está dizendo aqui, irmãos, não tem nada a ver nem com riqueza e nem com pobreza. Essa palavra pobre aqui é no sentido do sentimento que a pessoa carrega dentro de si. Porque ele diz assim, bem-aventurados os pobres de espírito. É uma disposição graciosa da alma por meio da qual somos esvaziados de nós mesmos. Ou seja, o pobre de espírito é aquela pessoa que ela é esvaziada dele mesmo. Não é uma pessoa prepotente, não é uma pessoa arrogante, não é uma pessoa que ela sobe em um patamar e diz assim: aqui quem manda sou eu, depois de mim é eu de novo, e todo mundo tem que me obedecer. Se tu fizer o que eu quero, para mim não serve. O pobre de espírito, ele tem uma disposição de esvaziar-se de si mesmo. Ou seja, primeiro eu quero ver o bem-estar do outro. Eu não estou preocupado se alguém vai chegar na minha frente. O que importa é que eu vou chegar também. Mas se alguém já chegou em alguma posição que eu queria estar, mas não consegui, eu louvo a Deus por aquele que já chegou, e estou orando para que eu consiga chegar também. Mas se 1, 2, 3, 4, 5 passar na minha frente, eu não vou ficar no meio do caminho achincalhando, falando, xingando ou perturbando. Por quê? Porque o meu espírito se alegra com a vitória do outro. Aleluia. E Jesus, irmãos, ele é o nosso maior exemplo disso. Então, o que é uma pessoa pobre de espírito? É uma disposição graciosa da alma, por meio da qual somos esvaziados de nós mesmos, a fim de sermos cheios de quem? De Cristo. Quando nós procuramos, irmãos, nos esvaziar de nós mesmos, é aí que Jesus Cristo entra no nosso coração. Porque o nosso maior exemplo de fé e de pobreza de espírito, se podemos dizer assim, é o nosso Jesus. Porque o apóstolo Paulo diz assim, que ele não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Ou seja, ele se despiu de toda aquela glória que ele tinha com o Pai, para vir nessa terra, para se mostrar para os homens, de fato que há uma necessidade nossa de fazer a mesma coisa que ele fez. Então Jesus é o nosso maior exemplo de uma pessoa que esvaziou-se a si mesmo, não por causa de si próprio, mas por causa de alguém. Por causa de quem? Por causa de mim, por causa de você.
para que nós Aleluia. possamos estar aqui para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite, ouvindo a palavra, para que nós pudéssemos ter a certeza da salvação, para que nós pudéssemos ter o nome escrito no livro da vida, para que o inimigo não entrasse na nossa vida e nos destruísse, nos levasse para o inferno, para que nós não fôssemos conduzidos pelo vício, pela bebida, pela prostituição. Por causa disso, Jesus esvaziou-se a si mesmo. E é um exemplo para a nossa vida. Então, o cristão que quer ter a presença e o poder do Espírito Santo de Deus em maior evidência na vida dele, ele tem que se esvaziar de si, colocar aos pés de Jesus toda a nossa arrogância, toda a nossa ignorância, todo o nosso eu, todo o nosso ego. Nós temos que lançar nos pés de Jesus e literalmente abrir o nosso coração e dizer: Senhor, eu sem ti eu nada sou, nada consigo e nada posso fazer. O negócio de falar é fácil, o difícil é viver o que nós falamos. É verdade. Porque às vezes quando chega a hora de nós colocar para fora de que somos de fato salvos em Cristo Jesus e que temos Cristo em nossa vida e que Jesus Cristo precisa refletir na nossa vida e nas nossas atitudes, é o contrário do que acontece, porque temos um espírito elevado. Mas que essa noite, por essa palavra, nós possamos ter o nosso espírito quebrantado diante de Deus e fazer como João Batista: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Aleluia. É isso que nós temos que fazer. Então, o pobre de espírito é isso, é uma alma graciosa, a fim de sermos cheios do espírito. Significa ser humilde e despretensioso aos nossos próprios olhos. E, irmãos, quem é humilde, ele não fala que é humilde. É verdade. Quando você conversar com uma pessoa e ela disser assim para você: eu sou humilde, pode ter certeza, se você começar a observar, você vai ver que ela não tem humildade nenhuma. A humildade passou longe. Então você sonhou do dia para a noite que era humilde e depois saiu dizendo que é humilde. Porque a humildade, ela flui naturalmente. Aleluia. A humildade, ela não chega a se impor. Eu já conversei com pessoas que já declararam: não, pastor, pode contar comigo, eu sou humilde. Mas na hora que pisou no dedinho do pé, não serve não. Para cima de mim não. Então o conceito de humildade, irmãos, é aquela máxima da filosofia: o meu direito começa quando o seu direito termina. Você está no seu direito, eu estou aqui esperando a minha vez. Mas eu estou esperando a minha vez quieto. Estou esperando a minha vez calado. Vai passar por mim? Amém. Vai passar por mim? Glória a Deus. Mas ao passar por mim, eu não vou pôr o pé na frente para que tropece e caia. Aleluia, é verdade. Isso é o conceito de humildade à luz da Bíblia. Não é dizer que eu sou e as minhas obras não condizem com aquilo que eu digo. Aí tem um ditado filosófico que diz assim que o que fazes grita tão alto que eu não consigo ouvir quando gritas. Já viu esse ditado? São as atitudes da pessoa que leva nós fazermos uma alta análise, e aquela pessoa que se apresentou como humilde, a gente vê, a humildade aí passou longe. E nós precisamos aprender que os pobres de espírito diante de Deus têm uma promessa. E que promessa é essa? É o reino dos céus. Aleluia. E qual é o nosso padrão de humildade, irmãos? É Cristo. Glória a Deus. Meu padrão de humildade, permita aqui os obreiros, não é o meu Pedro. Meu padrão de humildade não é o pastor Elias. Meu padrão de humildade nosso padrão de humildade não está relacionado aos obreiros ou a qualquer pessoa. O nosso maior padrão de humildade, irmãos, é Cristo. Aleluia. Ele é o nosso padrão. Então nós temos que estar sempre olhando para Ele. E em determinadas atitudes, numa discussão, numa briga, ou algo que alguém falou, por exemplo, chamado Jesus de príncipe dos demônios. Se alguém chega de você e diz por nada assim, do nada de graça, chega e xinga você e fala assim: você é filho do diabo, qual é a tua reação? Ou faz qualquer outra coisa contra você, e isso é a pessoa pobre de espírito, irmão. Ele não busca tirar a satisfação a ponto de causar uma confusão. Nós vamos aprender isso aqui no decorrer do nosso estudo aqui da palavra. Nós temos que aprender a ter esse comportamento de humildade diante de Deus.
Quando nós temos esse comportamento de humildade, não somos arrogantes, não somos prepotentes diante de Deus. Se eu não fizer assim, Deus, para mim, então, eu vou deixar até de ser crente se o Senhor não fizer o que eu estou te pedindo. Não vai resolver nada. Aleluia. Porque Deus, Ele abate o soberbo. Glória a Deus. Mas ao humilde, Ele levanta. Então que nós possamos seguir esse padrão. Então, o que significa ser humilde? Despretensioso aos nossos próprios olhos. É reconhecer que Deus é grande e que nós não somos absolutamente nada. Que Ele é santo e nós somos pecadores. Ele é tudo e nós somos o que? Nada. Desprendermos de toda a confiança em nossa própria justiça, força, de modo que dependamos apenas do Cristo que nós servimos. Nós temos que olhar para Jesus e ver o quanto Ele é poderoso e nós não somos nada, irmãos. Aleluia. A nossa vida aqui na terra é um sopro. O que é humilde, ele não procura uma autojustiça, ou se justificar, ou buscar algum meio para que ele consiga resolver o problema dele de acordo com a vontade dele. Não é a minha própria justiça que tem que prevalecer. Agora nós vamos saber por que não é a minha própria justiça. E quando eu quero impor a minha justiça, a humildade passa longe. Porque quando eu quero me impor a minha justiça, isso significa que se não for feita a minha vontade, e a minha vontade não está diretamente ligada à vontade de Deus, então eu quero justiça, eu dou vazão para o ódio, eu dou vazão para a raiva, eu dou vazão para o sentimento de imaturidade, de desrespeito, de incompreensão. Eu não quero saber qual vai ser a consequência da pessoa, o que ela vai sofrer, se ela vai sofrer ou não. O que importa é o que eu quero tem que prevalecer. Se é a minha própria justiça, porque alguém me prejudicou, então eu tenho que ser justificado agora. Não, quando nós recebemos qualquer tipo de injúria, qualquer tipo de injustiça, nós temos que pegar e entregar tudo nas mãos de Deus. Porque Deus sempre faz. Não é procurar uma auto-justificativa, porque a auto-justificativa é pecado. Vamos à Bíblia? Isaías capítulo 64, verso 6. Isaías 64, 6. Veja o que o profeta Isaías diz aqui, ó. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Ou seja, para que me serve um trapo de imundícia, irmão? Sujeira. Isso nos dá a ideia de um pano velho. Trapo é pano. Pano velho, pano sujo. E Jesus falou, você não pode pegar um vinho novo e colocar no odre velho. E você não pode pegar um pano novo e colocar no remédio velho. Ou vice-versa. Por quê? Se nós procurarmos fazer esse tipo de adaptação, nós vamos ter um prejuízo maior. Por que Jesus fala do vinho novo no odre novo? Porque o vinho ele fermenta. E o odre novo, quando o vinho é colocado, ele vai fermentando, ele vai inchando. E aquele couro, aquele odre era feito de couro de animal. Quando era colocado o vinho, o suco da uva ali para fermentar, ele vai fermentando ali dentro, ele vai inchando. A boca daquele odre é bem fechada para não sair aquele gás, e aquele gás vai estufando o couro. E à medida que o gás vai estufando o couro, ele vai fermentando ali dentro, ele vai esticando e vai aumentando o tamanho daquele couro. Ou seja, se eu pegar, trazendo isso para os nossos dias, se nós pegarmos, irmãos, o Espírito Santo de Deus, que nós estamos aprendendo aqui, para sermos cheios do Espírito Santo de Deus, e não nos despirmos dessa velha natureza, se o Espírito Santo de Deus entrar nessa velha natureza, vai dar prejuízo. O odre vai explodir. Mas é necessário que haja em nós uma renovação. Aleluia. E a renovação é isso, é nós abrirmos mão do nosso próprio ego, da nossa própria vontade e deixar com que Deus ele haja por nós, porque Deus ele é a nossa justiça, porque as nossas justiças diante de Deus, ou vamos ser mais claro aqui, é procurar justificar os nossos erros, os nossos pecados, as nossas culpas diante de Deus. Isso é trabalho perdido. Quando nós dobramos os nossos joelhos, a primeira coisa que temos que fazer é pedir a Deus perdão pelos nossos pecados, por nossas falhas.
pedimos perdão, nós estamos falando: Senhor, eu quero o renovo do teu Espírito. Tira o velho e coloca o novo. Muda essa natureza ruim numa natureza nova, segundo a vontade de Deus. É assim que nós vivemos. Não procurar justificar os nossos pecados, não, mas é confessá-los diante de Deus. E à medida que os nossos pecados são mais, pastor, todo dia tem que confessar pecado? Tem, irmãos, todo dia. Aleluia, verdade. Porque ou nós pecamos muitas das vezes de maneira natural, porque é natural pecar, vamos dizer assim, e muitas das vezes nós somos induzidos ao pecado. No nosso dia a dia nós somos afrontados todos os dias, com aquilo que nós olhamos, com aquilo que vemos, com aquilo que ouvimos, com aquilo que sentimos. Nós temos a natureza voltada para o pecado, então todos os dias nós temos que pedir perdão diante de Deus pelos nossos pecados. Aí não tem que falar: ah, pastor, mas eu pequei porque eu sou fraco, eu não aguentei. Irmãos, se você está fraco, o pecado não é vitamina. A vitamina para o pecado é o perdão. E o perdão, a pílula do perdão é o arrependimento. Aleluia. Então temos que nos arrepender, confessar e deixar. Porque quando nos arrependemos, confessamos, a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. O ruim é que muitas pessoas, muitos de nós que estamos aqui, e muitos que vivem nesse mundo aqui, eles ficam tentando justificar os seus erros. Aí ele vai para a prática das boas obras lá, porque eu ajudo fulano, eu ajudo ciclano, eu faço. Não, isso não resolve o problema. O que resolve o problema é confessar os nossos pecados e não tentar justificá-los diante de Deus. Aí Deus faz um profeta e diz assim: olha, os vossos pecados são como um trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Iniquidade é pecado. Vamos lá, Filipenses capítulo 3, verso 6. Veja o que Paulo diz acerca da auto-justificativa, né? Filipenses capítulo 3, verso 6. Segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Quando eu li esse texto, irmãos, parece que ele sai fora um pouco do contexto, mas não sai. Porque Paulo está falando sobre o zelo que ele tinha pela obra de Deus, mas segundo a lei, não segundo a graça. Porque a graça agora, em tese, ela melhorou a vida do ser humano. Então o que Paulo fazia? Até nisso, irmão, nós temos que ter cuidado em como estamos fazendo a obra de Deus. Paulo, ele achava, por ele ser fariseu, doutor da lei, criado aos pés de Gamaliel, pertencia, era benjamita, da tribo de Benjamim, era um homem dotado, era um homem poliglota, era um homem inteligentíssimo. E ali ele, baseado na lei, ele começou, segundo a mentalidade dele, fazer a obra de Deus. Aí veio o cristianismo. Paulo se levanta contra Cristo, literalmente contra a igreja, e ele começa a matar os cristãos. Tem a história de Estevão, capítulo 7 de Atos, quando ele consente na morte de Estevão, e a roupa de Estevão foi lançada aos pés de Saulo no dia do seu apedrejamento. Ele estava fazendo a coisa certa, mas de maneira errada, usando aquilo que ele aprendeu segundo a lei, para, de maneira, na cabeça dele, de maneira justa, fazer o povo obedecer a qualquer custo. E aí ele diz assim: volta o texto para mim, por favor. Filipenses 3,6. Olha o que diz: segundo o zelo perseguidor da igreja. Que zelo é esse? Até no fazermos a obra de Deus, nós temos que ter moderação. Aleluia. Nós não podemos ser, não estou fazendo, não, eu tenho que analisar o que eu estou fazendo, se de fato isso está agradando a Deus ou não. Paulo achava que estava agradando a Deus, porque havia dentro de Paulo um espírito de arrogância. Não, é do meu jeito e acabou. O pastor falou: peraí, Paulo, eu tenho um encontro com você no caminho da massa, eu quero ver como é que se você vai mudar ou não vai. Aleluia. Às vezes, irmão, a gente precisa tomar alguns tombos na vida para aprender. Aleluia. Às vezes Deus chega, nos dá algumas quedas, para nós aprendermos e pararmos e refletirmos, porque o Senhor se apresenta para Paulo
e falo: Paulo, Paulo, por que você me persegue, Paulo? Aí ele começa a querer se justificar diante de Deus. Aí Deus fala: Paulo, não é assim, Paulo. Eu vou mostrar para você, Paulo. Seu nome agora vai ser mais Saulo, vai ser Paulo. E eu vou mostrar para você agora, Paulo, o quanto você vai padecer por amor ao meu evangelho. E com o mesmo zelo que ele defendia a lei, agora ele vai defender a graça. Aleluia, glória a Deus. Mas a gente percebe que ao longo da caminhada de Paulo, quem gosta de ler as cartas de Paulo sabe o que eu estou falando aqui. Ao longo da caminhada de Paulo, Deus ele vai quebrantando o coração de Paulo, a ponto de ele dizer assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele se coloca no patamar de miserável. Ele se coloca no patamar de menor dos apóstolos. Ele se considera como histérico. Sabe o que é o histérico, irmão? É o que você pensou exatamente. Ele se considerava isso. Mas essa consideração na vida de Paulo veio da noite para o dia? Não, ele teve que aprender e aprender na prática. Nós temos que aprender que o evangelho não é isso. O evangelho não é desprovido de sofrimento, não. Vem a perseguição, vem a luta, mas cada situação que nós passamos é para Deus quebrantar o nosso próprio ego, a nossa própria vontade, o nosso próprio desejo, que tem que se submeter à vontade e o desejo de Deus. A poder dizer: eu sou o menor dos apóstolos, e eu entrei no rol dos apóstolos como um abortivo, ou seja, eu sou um aborto. O que é um aborto, irmão? É alguém que nasce fora do tempo. E quem nasce fora do tempo precisa de mais nutriente do que quem cumpre o tempo normal de um nascimento. E assim não é. Às vezes tem que ir para uma incubadora, ficar ali se alimentando com sonda e observação, tem que tomar banho de luz. É o Paulo que achava que aquilo que ele fazia segundo a lei estava agradando a Deus. Então vamos rever os nossos conceitos enquanto estamos fazendo a obra dele aqui, para ver se de fato aquilo que nós estamos fazendo está agradando a Deus ou não. E é em tudo, irmãos. Nos departamentos que nós confiamos, na igreja que pastoreamos, no orquestra que regemos, no grupo que rege os seus hinos, tudo que nós estamos fazendo tem que perguntar: Senhor, isso aqui te agrada? Senhor, da forma aleluia, glória a Deus. Eu preciso melhorar uma coisa, me ajuda a melhorar, me ajuda a dar o melhor, me ajuda a ser fiel a Ti. Eu conheço um maestro que no Ministério Madureira, que a gente ensaiava o coral. Ele é filho do pastor Esaú. A gente ensaiava o coral na igreja e ele ia lá para o fundo e ouvia o coral cantando. O Ismael, ele mesmo. Ele ia lá para o fundo da igreja e ouvia o coral cantando. Quando ele vinha feliz, contente. E aí a gente perguntava: e aí, Ismael, ficou bom o hino? Ele fala: ficou bom, mas precisa melhorar. Ele nunca dava 10 para o coral. Podia cantar o mais perfeito possível, porque ele era enjoado nos ensaios. Mas ele nunca dava 10. E a frase que ele sempre falava é: precisamos melhorar. É a mesma vida que nós temos que ter, irmão de Deus. Nós todos os dias precisamos melhorar. Aleluia. Não oferecemos o bom para Deus hoje, que amanhã devemos baixar a guarda. Não. Amanhã nós temos que ser melhor do que hoje. Aleluia. O de amanhã somos melhor que hoje. O depois de amanhã tem que ser melhor do que o de amanhã. É sempre procurar servir a Deus com o melhor e darmos a Deus o melhor que nós temos, porque Deus nos deu o seu melhor. E qual é o melhor de Deus? É Ele, é você? Não. O melhor de Deus chama-se Jesus Cristo. Ele é o melhor de Deus que veio para nós. E Deus nos deu Jesus. Agora, por que nós vamos oferecer a Deus qualquer coisa? Sacrifício de qualquer jeito? Não. Isso aqui é o manso, irmão. É o pobre de espírito. Ele não chega diante de Deus se justificando, ele chega pedindo perdão. E Paulo fala assim: perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, ele repreende você. Eu estou fazendo a coisa certa, mas da maneira errada. Então vamos rever os nossos conceitos de como estamos adorando a Deus e entrarmos na presença de Deus com o coração quebrantado, porque o salmista da Bíblia diz assim: que um coração quebrantado o Senhor não rejeitará. Atos capítulo 22, verso 3. Atos capítulo de número 22, verso 3.
nascido em Tarso da Sicília, e nessa cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois. Esse era o Paulo. Mas quando ele tem de fato um encontro com Cristo, aí já é o Paulo transformado. Ele mudou o conceito dele. Ele percebeu que para fazer a obra de Deus ele não precisava de muita coisa, era só ser simples e entregar tudo na mão de Deus, que Deus iria o guiar por onde ele precisasse passar. Aleluia. Não tem bicho de 7 cabeças. Vamos lá, Gálatas capítulo 2, verso 13 e 14. Gálatas capítulo 2, do verso 13 ao 14. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Ou seja, uma contenda que houve em meio ao povo ali. E, irmãos, quem não é humilde de espírito, ele se deixa ser levado por qualquer vento de doutrina, porque ele acha que é a vontade dele que tem que prevalecer. E o inimigo, irmãos, se vamos pegar esse texto aí e ler o seu contexto, vamos ver isso aqui. E o inimigo, ele luta exatamente para colocar dissensões no meio do povo. É verdade. Para colocar confusão. E ele é tão ardiloso que até a liderança da igreja, vamos dizer assim, estava sendo induzida a cometer alguns erros. E até o próprio Barnabé quase caiu na cilada do inimigo. Porque muitas das vezes confia no seu autoconhecimento. Aleluia. Ou confia no tempo de crente. Ah, eu tenho 50 anos de crente. E daí, irmão? Ah, meu pai é pastor, minha mãe é missionária, meu tio é pastor. E daí? Aleluia. Não é o meu tempo de crente que vai me garantir o céu, não. Mas é um espírito quebrantado diante de Deus. Último versículo, Romanos capítulo 10, versos 5 a 10. Aleluia, glória a Deus. Romanos capítulo 10, versos 5 ao verso 10. Ora, Moisés escreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas, segundo a lei, né? A autojustificativa. Verso 6: mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, a tornar trazer dentre os mortos a Cristo. Mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Verso 10. Visto que com o coração se crê para a justiça, ou seja, a manifestação de Deus na nossa vida, irmãos, ela vem por dois aspectos. Primeiro, pelo quebrantamento de coração, e depois pela fé. Então, nós somos justificados pela fé que nós temos em Cristo Jesus. Não é as nossas obras que nos justificam, não é o meu âmago que vai tentar uma justificativa de Deus, mas é a fé que eu tenho nesse Deus e a minha conduta diante dele. Aleluia, então são dois aspectos, duas características que nós cristãos temos que carregar: é o coração quebrantado e uma fé viva diante de Deus, porque o sacrifício Jesus já fez. Quem é que vai lá para o céu agora tirar Cristo de lá? Ninguém, porque ele já veio. Quem é que vai descer na sepultura para tirar Jesus de lá? Ninguém, porque ele já ressuscitou dentre os mortos. Ele está sentado sobre um alto e sublime trono. Aleluia, e isso é fé. E quando nós exercitamos essa fé, automaticamente nós somos justificados pela nossa fé em Cristo Jesus, porque ele nos salvou. Então nós temos que ter o nosso coração quebrantado diante dele, para que a vontade dele seja permanente na nossa vida. Aleluia, e nós vivamos segundo a vontade daquele que nos chamou das trevas para a sua gloriosa luz, não procurando uma autojustificativa, não procurando ser bom da história, não. Eu quero ser bom, porque nem Jesus quis ser
justiça de Deus, e toda a justiça de Deus foi cumprida em quem? Em Jesus, porque Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. O que é pisaduras? Por onde Jesus passou, por onde Jesus caminhou, pelo sangue que foi derramado durante aquele suplício até o Calvário, cada gota de sangue era um perdão, cada gota de sangue era um milagre de salvação, cada gota de sangue o inferno estremecia, porque o sangue de Jesus Cristo nos justifica de todo o pecado. Então não procure uma autojustificação, confesse diante de Deus de fato quem é você, quem sou eu, e aí você vai sentir o consolo, a graça e o poder do Espírito Santo, e não vai ficar na tua oração procurando palavras para se auto-justificar, porque nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro que foi na cruz do Calvário, e glória a Deus por isso. A luz dele é honra, glória, a emoção, porque você é digno de receber. Louvado seja o nome do Senhor. É humilde, irmãos. Vamos chegar diante de Deus com humildade, tratar um ao outro com humildade, olhar para o irmão e não se sentir superior a ele, mas inferior. E isso agrada o coração de Deus. Segunda bem-aventurança: bem-aventurados que choram, Mateus capítulo 5, verso 4. Esse choro, irmãos, até eu vou encerrar não vou pular para o terceiro. Esse choro não é de alguém que sofreu qualquer tipo de flagelo, tomou uma surra, ou perdeu um ente querido, perdeu alguma coisa na vida aí que mexeu com a estrutura emocional e veio as lágrimas. Não é esse choro, irmãos. Quando Jesus está dizendo assim, bem-aventurados que choram, e qual é a promessa? Serão consolados. O que é esse choro, irmãos? Não é pela luta que você está passando, não, porque às vezes o crente, quando ele passa por luta, tem crente que ele abre o berreiro e chora mesmo, né? Ai meu Deus, parece que o mundo vai se acabar. Né? Chora e chora igual uma criança que está com fome, querendo uma mamadeira. Irmãos, esse tipo de lamentação, de choro, isso não chama a atenção de Deus. Às vezes a pessoa pode chorar por birra. Já viu uma criança em mercado, você vê muito isso aí? Outro dia eu fui no mercado, deu até para pegar aquele moleque pela blusa, levantaram assim e falou: você respeita a sua mãe, moleque? O moleque ficou com birra ali, ia para lá e para cá, e a mãe passando vergonha com o moleque lá, e não tinha força. Eu falei: Jesus, me dá graça de pegar esse moleque aqui, vou arrumar uma confusão. Choro de birra. Então, irmãos, Deus ele não se comove pelo nosso choro de birra. Grande birrento. Eu quero assim, se Deus quiser, e chora e reclama. Você vai chorar até secar a lágrima, e Jesus não vai te responder. Porque esse choro aqui, irmãos, ele está vinculado à nossa própria natureza pecaminosa. É chorar e se lamentar pelos nossos próprios pecados. Aleluia, glória a Deus. Não é um choro porque apanhou, não é um choro porque a mãe morreu, não é um choro porque o pai morreu, porque o irmão morreu, não. Esse choro é natural. Agora, o choro que comove, que move a mão de Deus, é quando a pessoa peca, ou ela está em pecado e ela chora porque pecou. É um choro de arrependimento. Nós já tratamos alguns casos na igreja, claro, de pessoas que caíram no pecado, e quando vêm até nós, confessam o pecado, e choram, e você vê ali um sentimento de arrependimento, e lamenta por causa do pecado que cometeu, ou seja, é um choro de arrependimento. É por isso que a Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia, mas o que não confessa nunca prospera. Então não adianta, eu pequei, mas chorei, só foi aquele momento, depois chegou a lágrima e continuou no pecado. Não. Chorei arrependido e não quero mais voltar a pecar. Eu quero abandonar o pecado. É esse choro, né? Isso é uma tristeza piedosa, tristeza pelo pecado, olhando para Cristo. Ou seja, quando o crente, irmãos, que ele tem convicção da salvação dele, ele está isento de pecar? Não.
Mas quando ele peca, a primeira coisa que ele vai pensar é em Cristo. E ele vai olhar para quem? Ele vai olhar para Cristo. Mas o meu Jesus, eu não queria fazer isso. Meu Jesus, me perdoa porque eu não queria fazer tal coisa. Me perdoa porque eu caí nesse erro, eu caí nessa balela, eu caí na conversa do inimigo e cometi pecado contra ti. É o Davi. Senhor, eu pequei. Eu preciso do teu perdão. Davi chora diante de Deus, a ponto de ele falar: Senhor, agora aconteceu o pecado, eu pequei, infelizmente eu pequei, mas eu te peço uma coisa, Senhor, pelo amor de Deus, não me lance fora da tua presença e nem retire de mim o teu Espírito. Sabe o que é isso? É uma alma chorando por dentro, diante, às vezes a lágrima não cai nos olhos, mas a alma está abatida, está angustiada, está triste por causa do pecado e está confessando o pecado, está dizendo: Senhor, eu confesso hoje o meu pecado, mas amanhã eu quero estar livre, me sentir perdoado, livre de todo pecado, livre de todo erro, de todo engano, e não quero voltar mais a esse tipo de pecado, porque Davi confessa o seu adultério diante de Deus, mas você não vê mais Davi cometendo adultério. Aleluia. Quando há um arrependimento, um choro de uma alma angustiada que sente o perdão de Deus, nunca mais a pessoa pode cair em outro tipo de pecado, mas naquele pecado específico, nunca mais ele volta, porque houve quebrantamento, houve arrependimento. Então esse choro é o choro da nossa própria natureza, dos nossos pecados que precisam ser confessados diante de Deus e na sequência pedir perdão. Projeta para nós aí, Zacarias capítulo 12, verso 1. Zacarias 12, 10, é verdade, perdoe. Zacarias capítulo 12, verso 10. Olha lá. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito da graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e plantearão sobre ele como quem planteia pelo Filho unigênito. Eles vão chorar por quem? Aqui é uma profecia sobre Israel, que iria acontecer no futuro. Eles vão chorar por quem? Pelo primogênito, pelo próprio Jesus. Por quê? Porque rejeitaram Jesus por um tempo e até hoje pagam preço por isso, e estão chorando, estão lamentando, e plantearão sobre ele como quem planteia pelo Filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. A morte do primogênito na família, irmãos, era a mesma coisa que perder o pai. E eles mataram o unigênito Filho de Deus por causa do pecado. Aleluia, E agora eles iriam chorar pelo pecado que cometeram. Que a palavra de Deus, ela produz em nós, irmãos, esse sentimento de arrependimento todos os dias, irmãos. Isso é todos os dias, nós precisamos, para que nós possamos todos os dias sentir o perdão de Deus na nossa vida, para que o diabo não tenha nada, absolutamente nada de que te acusar. Amém? Vou parar por aqui, tem mais alguns versículos, mas a hora já se avança, eu quero me estender. Vamos colocar de pé. E esse choro, irmãos, é também pelo pecado de arrependimento de outras pessoas. Ou seja, você interceder por alguém que vive no pecado, para que Jesus entre com salvação, esse choro Deus ouve. E aqui eu quero dar uma palavra para alguém que está clamando por um filho, que está clamando pela salvação do marido, que está clamando por uma salvação do filho, por uma libertação de droga, de bebida, de prostituição. Você está orando, você está chorando, você está gemendo, Deus está te ouvindo. Deus está ouvindo o teu choro, Deus está ouvindo o teu gemido, Deus está vendo as tuas lágrimas, Ele está vendo quando a tua alma entra na presença dEle angustiada, porque você intercede por alguém. Saiba uma coisa, nenhuma das palavras que você está colocando nas mãos do Senhor cairá por terra, porque Deus está recolhendo o teu pedido, Deus vai atender o teu pedido, Ele está ouvindo a tua oração. Não desista, chore, clame, implore,
continue clamando, seja literalmente um Jeremias, entre na presença de Deus em clamor, em lamentação, chorando pelo pecado de alguém, pelo afastamento de alguém. Deus, Ele vai entrar com providência, porque Ele ouve o teu gemido e a tua oração. E sabe uma coisa, se o livramento tem acontecido na vida deles, é porque Deus tem ouvido a tua oração, e Deus tem livrado do laço da morte, Deus tem livrado do laço do passarinheiro, porque Ele tem ouvido a tua oração, e na tua oração Ele diz assim, Ele responde porque Ele ouve a fidelidade do teu coração. E é isso que esse é o papel da igreja, é interceder para aqueles que precisam. Então chore, clame, chega diante da presença de Deus, porque Ele ouve o clamor da igreja, Ele ouve o teu clamor. E aqui eu gostaria de deixar Mateus capítulo 23, verso 37, não precisa projetar. E Jesus é o nosso maior exemplo. Ele intercede por Jerusalém. E ele aponta os pecados de Jerusalém e diz assim: Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os teus profetas e mata aqueles que a ti foi enviado. Quantas vezes, ó Jerusalém, eu quis te acolher debaixo das minhas asas, como a galinha junta os seus pintainhos. É Jesus intercedendo. E Jesus fez uma oração especial por Jerusalém, dizendo assim: Senhor, eu louvo o teu nome para aqueles que o Senhor me deste. Eu te peço uma coisa, eu não os peço que os tire do mundo, mas que os livre de todo mal. A nação está de pé ainda, porque a oração de Jesus está surtindo efeito. E a tua oração, mesmo que você vá para a eternidade, a tua oração ela vai surtir efeito na vida de alguém. Você pode não ver, você pode não contemplar, mas Deus está entrando com providência na vida de alguém aqui. E a tua oração está sendo ouvida diante de Deus. Não se preocupe, descanse no Senhor, porque o milagre vai acontecer. Eu não sei o que é ser salvação, eu não sei o que você pediu, mas nessa noite alguém está aqui pedindo resposta de Deus. E aqui está a resposta: Deus está ouvindo o teu clamor por alguém, Deus está ouvindo a tua oração por alguém, e é Ele que vai entrar com providência. Quando Ele começar a trabalhar, não pensa nem misericórdia, porque a mão dele vai entrar e vai resgatar, e o nome dele será glorificado sobre ele, eterno Deus. Pai de Deus, Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero louvar o teu nome e te agradecer, Jesus, por essa noite, por esse momento de poder estar em tua presença. Senhor, nós temos no poder da tua palavra que salva, que cura, que liberta, que transforma. Pai querido, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Nós intercedemos, ó Deus, pela tua igreja nessa noite, Senhor Jesus, conforme a tua palavra nos orienta, que o Senhor possa guardar o teu povo, guardar a tua igreja, livra, Senhor, de todo o mal, de todos os lábios inflamados do maligno, de toda a contenda, de tudo aquilo que não provém dos altos céus, Jesus, seja colocado por terra em teu nome. E nós oramos a ti, intercedendo para a tua igreja, para que haja sobre nós um verdadeiro avivamento, um despertamento, um quebrantar de coração para a tua presença, para que o mover do teu Espírito Santo em nosso meio seja uma realidade e que possamos viver literalmente as tuas promessas. Por isso nós oramos, Senhor, e sob a autoridade que é no nome de Jesus, nós expulsamos agora todo o mal, toda a ferramenta contra o teu povo, toda a ferramenta contra a tua igreja, nos lares, nas famílias, ó Deus, toda a proposta do maligno nessa noite, ela vem cair por terra, Jesus, e o teu nome seja glorificado. Nós pedimos a tua bênção, em teu nome somos agradecidos por tudo, Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, nós trabalhamos sem normal. Amanhã é quarta-feira.